Se eu tivesse só 1 hora para cortar uma árvore, eu gastaria os primeiros 45 minutos afiando o machado. Essa frase foi dita por um dos maiores presidentes que esse mundo já viu, Abraham Lincoln. Meu nome é Diego Starling e eu falo sobre técnicas de persuasão, vendas e negociação. Infelizmente, o nosso país, o senso comum, a maioria, dá muito mais valor para o talento do que para o treino. Se liga nesse conselho do Bolt. Listen, the work is behind the scene. Behind the scenes is where the work is done. Competition is the easy part. Como ele diz, o que se vê é apenas o que está na frente dos holofotes. O treino, o que está atrás das câmeras, nem sempre é visto. Mas esse treino, essa preparação, o suor, ele é o preponderante para o sucesso. A gente tem que mudar a nossa cabeça do senso comum que o talento é o único requisito suficiente para o sucesso. É muito o contrário. O treino, as horas que a gente gasta dedicando ao que a gente busca, a preparação, elas são o divisor de águas que levam os nossos projetos à concretização dos nossos sonhos. E no processo de vendas, no processo de negociação, não é diferente. A preparação para as negociações é o principal requisito para o sucesso em uma negociação. Tanto é que em uma das maiores empresas hoje do mundo, no Google, existe a preparação por 4 quadrantes, que está pregada em uma das paredes lá da empresa. E se uma das maiores empresas do mundo, que tem um dos principais equipes do mundo, utiliza essa preparação, imagine nós, réis mortais. Lógico que uma das variáveis num processo comercial, num processo de persuasão é a experiência. Quanto mais experiente você for, menos preparação, porventura, você pode fazer. Quanto mais inexperiente você for, mais horas na preparação você tem que gastar. Mas a preparação é requisito fundamental, principalmente se tratando de negociações mais complexas. Então, quanto mais complexa a negociação que você for participar, mais preparação você precisa dar. Então, existe alguns requisitos, alguns fundamentos para preparação. O primeiro fundamento são as metas. Elas são fundamentais. É a mesma coisa que você vai sair do Porto de Santos com um barco. E esse barco, você não sabe para onde que esse barco vai. Quanto de alimento você vai levar? Quais os integrantes da marinha você vai levar? O alimento, o combustível. Se você não sabe o seu objetivo, se você não sabe a sua meta, fica impossível saber quais os recursos são necessários para alcançar aquela meta. Então, o primeiro requisito para qualquer negociação, para qualquer processo de venda, é saber qual o seu objetivo, qual a sua meta. Segunda premissa, usar os padrões dos outros. E aqui vai uma pesquisa sobre as outras partes que integram essa negociação. Quais são suas crenças? Quais são os seus objetivos? Qual religião? Como foram feitas as outras negociações? Quais são os seus padrões? Você tem que identificar esses padrões, pois no meio da negociação, invocar o padrão da outra parte é extremamente importante para conseguir esse acordo. Nenhuma pessoa quer se contradizer. Ela sempre quer manter uma forma inteligente de ser. As pessoas que se contradizem, elas são tidas pelas outras pessoas como burras, incoerentes e até mentirosas. Então, identifique os padrões da outra parte e utilize esses padrões no processo de negociação. Terceira premissa, o seu foco deve estar nos outros. Identificadas as suas metas, você deve desvendar o que as outras partes desejam. Só assim você consegue fazer seus argumentos da venda. É impossível você tecer
uma contra-argumentação, bolar uma estratégia de contorno de objeções sem saber quais seriam as objeções. Então estude a outra parte. E hoje, né, tá muito fácil para a gente descobrir sobre outras pessoas. Você tem na tela do seu telefone aí, ou do seu computador o Facebook, o Google, o LinkedIn, o Instagram, e basta uma pequena pesquisa para você saber muito sobre as pessoas que você vai negociar. Então invista um pouco do seu tempo desvendando quem são essas pessoas. A internet tem informação à beça, basta saber utilizá-las. Outro ponto, seja transparente e ético. Isso é uma premissa básica de qualquer negociador. Bons negociadores não negociam só uma vez, eles negociam várias vezes. E uma reputação é muito difícil para ser criada, mas muito fácil para ser destruída. Eu odeio aquela frase que faz parte também do senso comum, que bons vendedores vendem até avião caindo. Isso para mim é um estelionatário. Bons vendedores fazem boas ofertas, criam ofertas criativas e fazem promessas que são factíveis, que vão ser cumpridas. Então, sempre faça promessas que você consiga cumprir e que você, de preferência, irá superar as expectativas. Um cliente atendido acima das expectativas, ele se transforma em um vendedor. Ele se transforma em um divulgador da sua marca, um embaixador do seu nome. E um dos principais marketings, mesmo nos dias de hoje, do marketing digital, é o marketing boca a boca. Você pode ver aí vários infoprodutores que vão vender seus produtos. Na página de venda deles, na landing page, tem vários depoimentos dos alunos. Então, um marketing bem feito pode ter certeza que é uma boa negociação. E para isso, você deve ser honesto e ser ético. Faça pagamentos emocionais. Nós, como seres humanos, a gente consome por duas razões básicas. Ou por medo ou por desejo. Todos os outros sentimentos, eles derivam desses dois sentimentos básicos. E a razão, ela serve para justificar essa escolha que já foi tomada emocionalmente. Então, qual que é a sua função na prospecção do seu cliente, na negociação? Identifique qual o sentimento principal daquela negociação. O que eu ofereço, ele toca um medo ou toca um desejo? Por exemplo, aqui no escritório eu tenho uma ação tributária de recuperação tributária, recuperação fiscal. É o desejo do empresário pagar menos tributo. Então, no seu processo de vendas, identifique qual é o sentimento preponderante naquele processo e faça um pagamento emocional. Sempre ative esse sentimento. Outro requisito, comunique-se e se enquadre. O principal de uma negociação, de um processo de persuasão, é a comunicação. E para uma comunicação ela ser efetiva, você deve conhecer o seu interlocutor, quem você está direcionando a sua comunicação. Se a comunicação ela não for fluida, se a pessoa que se direcione à comunicação não conseguir interpretar, nada feito. Eu vejo muitos advogados que vão fazer reunião com seus clientes e acham que estão falando com um juiz. Aí usam termos em latim, data máxima venia, ipsis literis, e você vê a cara do cliente assim sem entender nada. Essa é uma das piores estratégias possíveis. Não que você tenha que usar uma linguagem coloquial se você for advogado, mas a comunicação, o objetivo dela é se tornar inteligível. Então a outra parte tem que entender o que está sendo dito. E para isso você tem que entender qual é a pessoa, o nível de escolaridade, a região de onde a pessoa é, a cultura, identificar qual é a sua persona. Inclusive, aqui no canal a gente tem um vídeo que fala sobre essa questão da persona, que é o vídeo do Lennon. Deixa seu like lá nele, siga o canal. E o enquadramento. Toda negociação, ela tem que ser delimitada por um quadro, igual uma moldura em um quadro mesmo artístico. E essa moldura, ela deve delimitar todos os assuntos que se tratam naquela negociação, sob pena de ficar muito prolixo o processo comercial e se perder o objetivo. Então, por exemplo, eu vou negociar um imóvel. Eu vou enquadrar em quê?
e uma avaliação do imóvel. Então eu vou ter um enquadramento e um valor de teto máximo e teto mínimo. Então é sempre bom traçar certos parâmetros onde aquela negociação ela vai perpassar. Então sempre tenha esse enquadramento. E as partes que vão negociar, elas têm que estar de acordo com esse enquadramento. Então essas premissas, elas têm que ser alinhadas antes de entrar na matéria propriamente dita. E esses parâmetros, eles têm que ser justos, eles têm que ser aceitos pelo mercado. Descubra o verdadeiro problema. É igual pacientes quando eles vão ao médico. O paciente, ele sabe a dor que ele está sentindo. Ele chega no médico e fala assim, nossa, estou com uma dor de estômago. Mas ele não sabe qual doença ele tem. Ele não sabe se é uma gastrite, ele não sabe se é uma úlcera, ele não sabe se é um câncer. Então, a dor, o seu prospect, o seu possível cliente, ele sabe. Mas a identificação do que de fato está acontecendo, essa é a cargo do negociador. E você vai descobrir isso com perguntas. As perguntas são a chave do sucesso em qualquer processo de negociação. Seja gradual, principalmente quando seu objetivo é grande. Você tem que ir passo a passo, step by step. Não tente ir direto ao ponto. Às vezes, pequenos ganhos de forma gradual vai ser o segredo do seu sucesso. Aceite as diferenças. Isso é básico também, principalmente no mundo que a gente vive hoje. As pessoas são muito diferentes e não basta só você saber da diferença, mas você tem que mostrar para outra parte que você aceita as diferenças. E isso deve ficar bem claro no processo de negociação. E troque itens de valor diferentes. Prepare uma lista. Essa é a ideia chave de negociações criativas. As partes na negociação, na maioria das vezes, elas não dão o mesmo valor para os itens que estão sendo negociados. O problema é que a maioria entra numa barganha de preço. Ah, eu quero R$1.000, eu pago 800 e fica naquela disputa só de preço. Uma negociação é muito mais que preço. Eu aqui no escritório, por exemplo, quando alguém pede para reduzir um preço fixo, eu coloco um percentual de êxito, eu coloco um bônus de indicação. Então a criatividade no seu negócio é o que conta para você ter uma negociação bem efetiva. Então essas são as premissas de qualquer preparação para uma negociação, para um processo de vendas. Não deixe sua sorte a cargo do destino, faça sua própria sorte. Não deixe de seguir o canal e não perca a próxima aula. Nela eu vou te ensinar o método de preparação para as negociações do Google. Um abraço, até lá!